O leite materno, ele tem na sua composição não só nutrientes, mas fatores de proteção da criança contra doenças que não estão presentes em nenhum tipo de fórmula infantil. Bebês, né, de mulheres que recebem, por exemplo, um salário mínimo, né, se não amamentados, eles vão gastar 1/3 do salário mínimo só na alimentação deles. Não dá pra gente imaginar e nem reduzir o aleitamento só a um ato biológico, obviamente, né? Tem o biológico que determina isso, mas ele é socioculturalmente determinado também. Nós tivemos um avanço muito grande da amamentação. A gente vem de uma geração de desmamados, né? A nossa geração, a minha geração, é do desmame. No começo dos anos 70, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a duração mediana da amamentação era de 28 dias. As meninas que estão chegando agora já estão pegando a retomada da amamentação. Esses produtos que competem com a amamentação, eles são produtos que estão dando lucro, né, para os produtores e distribuidores, em detrimento de uma prática, que é a prática de amamentar, que é uma prática que não tem preço, né? As mulheres não têm que nada, as mulheres têm direito à amamentação. Então é preciso que alguém a proteja, a defenda. Essa é a concepção dos participantes da rede IPFA, né? Quando a Paula nasceu, eu achava que simplesmente você poderia colocar o bebê no peito, que ele ia mamar e ia dar tudo certo, né? E com a Paula foi um pouco diferente. O meu peito rachou, ela chorava e eu fui a 7 pediatras que me diziam que eu não tinha leite. Eu tenho 3 filhos e 3 histórias muito distintas de amamentação. Minha filha do meio, eu desmamei com 5 meses. A minha filha mamou, tem 3 anos e meio e mama até hoje. E passando algum tempo, eu encontrei outras mães que também tiveram histórias muito marcantes de amamentação e a gente resolveu fundar a Matriz, né, que é esse grupo de amamentação que tem a ideia de ajudar a mãe a amamentar um dia a mais. E uma vez por mês a gente faz uma reunião temática, que a gente escolhe um tema para conversar com as mães de sábado, para aquelas mães que não podem ir durante a semana. E aí a gente chamou um membro da IPFA, a Janine, para conversar com a gente. O principal trabalho da IPFA é fazer a defesa legal da amamentação. No comércio, a gente tem feito monitoramento do cumprimento da NBCAL para observar as regras de promoção comercial. Por exemplo, é proibido fazer promoção comercial das fórmulas infantis, bico, chupetas e mamadeiras. E normalmente a gente encontra essas promoções proibidas nas farmácias, drogarias, supermercados. Eles dispensam o produto de uma forma a expor especialmente esse produto e, além disso, promovem baixando o preço do produto, tipo de 16 por R$12. Essa promoção que está sendo possível, né, visualizar é indevida, é uma promoção indevida da NBCAL, é uma infração à NBCAL. Nesse tipo de promoção, a vigilância sanitária deveria atuar mais diretamente. A gestação é sempre um momento de muita fragilidade da mulher, né? O corpo está mudando, tem expectativas que estão acontecendo. Muitas vezes a mulher opta pela amamentação, acha a amamentação fundamental, importantíssima, mas nem sempre consegue pôr em prática. Exige-se muito das mulheres hoje. Elas não podem amamentar dentro de uma sociedade onde tudo é contra e elas ficam assim, aquela coisa solitária em que elas sozinhas têm que ser contra tudo. Elas afinal têm um bebê pequeno nas mãos, elas estão fragilizadas. Quer dizer, esperar que todas as mulheres sejam assim porque a sociedade não vai mudar é perder a amamentação. Eu acho que não é só um momento de fragilidade. Acho que é função do capitalismo mesmo criar uma necessidade e criar um status para tudo, que é a coisa do status, tipo, seu leite não é bom, você não viu como é ralo? Olha esse leite como ele é grosso, olha como ele é pesado. Você que tem dinheiro, compra esse leite bacana, essa mamadeira colorida da personagem maravilhosa. Uma boa parte do aleitamento materno, inclusive, ele é interrompido nos primeiros dias, que é quando a mãe tem, quando o leite está ainda aumentando a sua produção, a criança ainda está tentando se entender com a mãe com a criança,
para ver quanto ela quer mamar, em que horário que ela quer mamar. E é nesse momento que, às vezes, uma insegurança da mãe faz com que ela comece a dar uma mamadeira para a criança. E aí é muito difícil você voltar atrás. Se uma propaganda diz ou sutilmente refere que o leite dela não é tão bom, ou porque tem casos em que não é possível amamentar, ela sempre acha que esse pode ser o caso dela. Os aspectos que às vezes faz as mães não amamentarem é a dúvida se aquele leite é suficiente para a criança. Se a criança está bem alimentada, ela está chorando ainda, mas talvez ela esteja com fome. Bebês que choram muito, né, normalmente tem um problema de conseguir tirar o leite e não de produção de leite. Quando você tem uma mamadeira e uma fórmula infantil, isso desaparece, porque a mãe oferece tanto alimento quanto ela achar que a criança precisa. Doutor, meu primeiro filho tinha 21 anos. Ah, Roberto tá chorando muito. Ah, você tá chorando muito? O leite tá fraco. Liga pro pediatra e já pede para ele complementar. Não, ele pega bem essa parte do que é o difícil pra mãe, que toca de mãe no alimento do meu filho, ele joga ali. E dá o que é mais fácil pra você, uma mamadeira. Então, todo mundo dá uma mamadeira. E isso é muito cruel, então é por isso que eu acho que precisa assim, de leis e muito severas nesse caso. Porque senão não adianta. Não, exatamente. Peito rachado, com o filho chorando, ela sem dormir. Ela entra na farmácia e ela dá de cara com aquele triângulo. Não, R$11. Né? Ela vai falar o quê? Poxa, a filha do vizinho tomou não e dormiu a noite inteira. Existem algumas facilidades aparentes no substituto do leite materno que tornam ele muito atraente. Se as mães não tiverem toda a informação necessária para verificar que aquilo não é uma boa troca. Você compara o leite materno com outros alimentos e descobre que o leite materno ganha de 10-0. Desde quando eu tive meu primeiro filho, né? Ele nunca pegou chupeta nem mamadeira, sempre pegou peito. Eu estudava, ele ficava chorando até eu chegar pra mamar o peito. Só de tarde que ele fica mamando toda hora, se deixar ele fica o dia inteiro no peito. Na verdade, a criança nasce muito vulnerável. A criança, né, o ser humano, pequeno como as outras espécies animais, nasce muito vulnerável ao ambiente, às doenças. Para mães que têm uma vida mais difícil, que são socialmente desfavorecidas, a amamentação pode ser um fator de sobrevivência importante. Então, a criança que recebe o leite materno, ela fica praticamente vacinada contra os riscos que são inúmeros e existem para todas as espécies. Não, porque eu tinha anemia profunda e o médico aconselhou não dar. Ela teve que tomar nansenactose, ela teve diarreia aguda. E aí eu fui ver o preço, depende muito, no mercado eu achei por 84, na farmácia eu achei por 60 e pouco. E quanto dura? 3 dias. Para mulheres que têm uma associação social mais favorecidas, então tem mais dinheiro, elas têm mais oportunidades, né? Inclusive são mais instruídas, a amamentação talvez não mexa com a sobrevivência dos seus bebês, mas com certeza vai mexer na qualidade de vida deles. Então, inicialmente nós a ciência achava que o leite materno protegia as crianças pobres contra diarreias, pneumonias, etc., né? Aí nós aprendemos que, na verdade, essa proteção era muito maior e existia também para outras doenças, né? Doenças, como eu disse, otites, asma, alergias e tal. Mais recentemente, se descobriu que a proteção do leite materno vai até idades posteriores. E ele parece ser um componente importante da história de vida de uma pessoa que vai definir o seu risco de ter doenças como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, ou seja, doenças que vão acontecer na idade adulta. O preparo de uma mamadeira é sempre muito mais arriscado, né, de estar contaminado do que a amamentação. A amamentação não tem risco nenhum de contaminação. A mamadeira sim. E independe da classe social. Lavar uma mamadeira é difícil, né, é complicado e as mulheres não recebem essa instrução. Ah, em casa é bastante, sabe? Assim, tem mães que em casa a gente coloca, eu mesmo no caso, eu faço com água fervendo, lavo a mamadeira, põe para água fervendo. Se eu vejo que a mamadeira está em boa condição, eu coloco assim um pouco de cloro, deixo de cloro de molho, mas nem todo mundo tem cuidado com as crianças assim, né? Como tipo aqui, ó, eu posso pegar uma mamadeira de uma mãe, por exemplo, essa mamadeira aqui, esse bico, eu já lavei ele, já clorei, já passei a escovinha bem dentro, pode ver, ó, que tem sujeira de muito tempo, não tá de agora essa sujeira.
Inclusive eu mostrei para a nutricionista, ela deixou embalar para mostrar. Daí eu lavei bem tudo e fiz o procedimento como eu faço com as nossas. Mas não tem condição de servir. Eu vou levar agora para a mãe e vou falar para ela jogar fora o bico, porque é impossível servir um bico desse para um paciente. Então, existe uma série de quesitos para a limpeza de uma mamadeira que faz com que ela sempre seja menos segura do que a amamentação. E a composição desse leite materno é que é única, porque ela é feita específica para cada espécie. Então, na realidade, quando a gente utiliza fórmulas infantis, nós utilizamos leites de outras espécies animais, no caso leite de vaca, e que a indústria tenta tornar esses leites comparáveis ao leite materno. Mas isso é uma impossibilidade tecnológica. Olha, a indústria ela não perde tempo, porque tempo é dinheiro, né? A indústria sempre visa o lucro. A alimentação não pode ser tratada como uma mercadoria, né? Quer dizer, assim, ela satisfaz necessidades, mas são necessidades que precisam respeitar alguns preceitos que são os preceitos da saúde. Qualquer dessas regulamentações que determinam algum tipo de prejuízo para um setor comercial importante, como o das indústrias de alimentos, ele sofre resistências enormes. Você tem todo um mercado, né, que quer vender alimentos e quer vender mais. Ainda tem uma resistência muito grande de ela querer entender que ela tem limite, que ela tem que ter limite, que para os assuntos que põe, pode expor em risco a saúde da população, a Constituição garante o limite. Porque não faria sentido o governo, o Estado, gastar recursos públicos para fazer promoção da amamentação e permitir que os competidores da amamentação, que são as indústrias que produzem as fórmulas infantis, façam propaganda da mesma forma. Eles são muito estruturados, organizados do ponto de vista de marketing e juridicamente para estar sempre pensando numa forma de enfraquecer a legislação. Né? E essas empresas que produzem alimentos, tanto quanto as que produzem as fórmulas infantis, e algumas são as mesmas, né, na realidade, elas têm muita força econômica e política. E a única forma de você se contrapor a essa pressão econômica e política é com a sociedade civil organizada. Não existe outra forma. A rede IPFAN foi criada em 1979, dentro de uma reunião que a Organização Mundial de Saúde fez, onde ela tinha convidado várias ONGs e outros profissionais para discutir esta questão da alimentação infantil e o desmame precoce. Por que as mães estão parando de amamentar tão precocemente? Foi por isso. E nessa reunião, uma das conclusões foi que uma das razões da interrupção precoce da amamentação é por causa do marketing indevido, esse marketing não ético, que tenta mostrar que o leite da mulher é mais fraco, que tenta mostrar que a mulher que trabalha fora precisa de uma mamadeira. Havia isso nas propagandas naquele momento. Que mulher que não quer ser independente? Que mulher que não quer ter um Ser bacana. Mesmo depois de ter tido um filho e tá lá meio... Uma propaganda que era feita na época, que era muito bonita. Era uma mamadeira e um bebezinho na posição fetal dentro da mamadeira, dizendo alguma coisa do tipo, se você precisa ser livre, é uma mulher atuante, é uma mulher moderna e precisa sair para trabalhar e precisa acontecer, então está aqui a solução. Em 1981, o Código Internacional de Controle do Marketing foi aprovado. Acho que até tenho aqui um exemplar para vocês verem. Esse foi o código original de 1981. O Brasil assinou esse código e transformou na primeira regulamentação em 1988. Foi a primeira regulamentação brasileira de controle da propaganda. A gente conseguiu em 92 revisar isso aqui. Isso foi muito bom. A última vez ela foi revista em 2001, 2002, quando ela se transformou então em 3 documentos governamentais, né? Uma portaria ministerial, que é a portaria 2051, a RDC 221 e a RDC 222 da Anvisa, que tratam especificamente de uma de bicos, peitos e mamadeiras e a outra de alimentos. Essas duas resoluções, mais a portaria, se transformou em lei no nosso país, né, em janeiro de 2006. A IPFAN estava presente em 81 nessa criação do código e ficou muito claro para nós da IPFAN naquele momento que alguém tinha que vigiar esse código, os países não iam vigiar sozinhos. Como fazer para que esta lei pegue? Nós estamos num país que as leis pegam e não pegam.
para se contrapor às multinacionais, nós tínhamos que nos organizar multinacionalmente também, porque as práticas das multinacionais são aqui de um jeito e são iguais no México e são iguais nas Filipinas. Então, a gente tem feito monitoramentos de grande porte, assim, de âmbito nacional, uma vez por ano, e depois publica isso. Os treinamentos na lei, eles estão abertos para quem se interessa em se apoderar da lei. Claro que existe um público-alvo. Nosso público-alvo são os fiscais da vigilância sanitária, porque eles têm a obrigação governamental, legal, de fiscalizar a lei. A Anvisa, mais recentemente, tem abraçado essa causa de uma forma mais efetiva. Ano passado eles fizeram o primeiro monitoramento oficial dessa legislação. Fizemos em todas as capitais e também em 4 municípios. Os resultados foram bem tristes, né? Como a gente vem encontrando muitas infrações de rotulagem, muitas infrações de promoção comercial. As infrações por categoria de produto, né, vai desde a ausência da frase, que é uma exigência antiga, né, que não aparece, e não aparece, a gente percebeu também, porque recebem errado da indústria, ou porque não sabem que tem que estar disponibilizando. A gente percorre as prateleiras ali do supermercado observando, né? Aonde ele vende, onde ele dispensa, como ele dispensa, qual a estratégia que ele usa para fazer a chamada daquele produto, se ele dispensa tudo junto ou se ele dá um destaque para alguma coisa. Se ele dá um destaque, a gente vai ver na legislação se ele poderia dar destaque para aquele produto ou não. A promoção comercial é uma coisa muito ampla. A promoção comercial vai desde propaganda na televisão, até propaganda na revista Cláudia, até promoção comercial também, você chegar a um médico e dizer para ele use tal coisa e não tal outra coisa. Há várias facetas da promoção comercial. Então, hoje o meio de propagandear esses produtos, tanto os leites como mamadeiras e bicos, tem sido feito através dos profissionais de saúde. Hoje a própria NBCal colocou regras para isso. Mas a relação médico ou qualquer outro profissional com o representante, ela é muito pessoal, né? Então você acaba tendo, por exemplo, material que pode estar correto, mas a aproximação e a metodologia utilizada, de repente, no mundo real, né, pode ser diferente. Ela teve febre e ele chegou a vomitar também. O monitoramento da capacidade, da atividade profissional, a gente tem articulado com os conselhos de categoria, porque é muito difícil você entrar no consultório e você, inclusive, participar dessa relação. São raros os eventos pediátricos que não tenham um patrocínio direto das empresas. Eles são submetidos a uma gama de presentes, eles são submetidos a uma gama de facilidades. Não há inscrição de um congresso que uma indústria de leite não faça por ele. Eu ganhei de um cruzeiro de navio, um congresso de cruzeiro de navio, um congresso da Nestlé. Eu fiz eu estava lá, gente. A frase, a amamentação é importante, é o melhor alimento, sempre esteve na universidade. Mas o como fazê-lo sem dor, né? Como fazê-lo de uma forma branda, suave, gostosa, prazerosa, a faculdade não ensina. Meu peito ficou desse tamanho e ele chorava e não conseguia abocanhar. O que está acontecendo que eu não consigo? Eu sou médica, sou pediatra, sei tudo, eu não consigo amamentar meu filho. Ele não é um ser absolutamente científico que não enxerga a propaganda chega a ele, a propaganda ultrapassa a ele. Você dá uma receita para a mãe, dizer, leite X, 3 em 3 horas, 200 ml, por 2 medidas, né, tal, né? É rapidinho. E esta percepção de que ao fazer isso, ele é manipulado pela indústria, porque ela sim bombardeia a sua cabeça com seus produtos, e não é a amamentação que é bombardeada na cabeça desses profissionais. Então existe uma competição de propaganda na cabeça desses profissionais. Neste jogo de propaganda, há um jogo de interesses aí, que se o profissional de saúde não tiver clareza desta história, ele se deixa levar, se deixa manipular.
A norma brasileira é considerada um dos melhores códigos do mundo, comparado aos demais códigos que foram criados nas Filipinas, no Peru, no Iêmen, no Vietnã, no México, em vários países do mundo tem código hoje próprio. O brasileiro é dos melhores. A norma brasileira tem sido fonte de inspiração para uma série de outras medidas, ações públicas. O Estado não trabalha mais sozinho, né? O Estado é preciso de parceiros para poder cumprir a sua tarefa. Esse papel, né, que os movimentos sociais têm, né, e que a Rede IBFAM teve neste aspecto específico da norma, é muito importante para a democratização das políticas públicas. Portanto, é preciso que todo mundo saiba que existem leis de proteção, que todo mundo saiba que o cidadão tem direito à sua proteção, inclusive na amamentação. Você precisa de uma sociedade a favor da amamentação. É uma mulher que não tenha problemas em sentar numa praça pública e amamentar seu filho. Nosso trabalho é muito específico e às vezes as pessoas falam assim, o que vocês fazem lá? Vocês não ensinam a mãe dar de mamar? Se precisar, ensina a mãe dar de mamar. Claro, nós temos essa competência técnica. Mas aqui é um lugar que a gente vai estar defendendo as mães por outro lado, defendendo a mãe dessa pressão comercial. Então, enquanto tem grupos trabalhando apoio, tem grupos trabalhando a proteção legal. E aí, você não trabalha a proteção legal. O que é isso? É fazer a lei valer na prática.